Gustavo achou engraçado quando a comida escorreu pelo paletó simples de Elias. Ele riu alto, como se aquilo fosse uma brincadeira inocente, dessas que se faz com quem não pertence ao lugar. Na mesa ao lado, alguns convidados acompanharam o riso, meio sem coragem, meio com vontade de não ficar contra o rapaz certo. E Elias ficou ali, parado, com o guardanapo na mão, sentindo o peso de dezenas de olhos medindo seu valor por um tecido manchado. O que pouca gente entende é que a humilhação não dói só pela sujeira. Dói porque ela tenta roubar da pessoa o direito de ser respeitada. E quando alguém já trabalhou a vida inteira para construir algo, ver isso ser tratado como piada mexe num lugar que não aparece no rosto. Só que, naquela noite, não era Elias quem estava por um fio. Gustavo tinha certeza de que estava no controle. Tinha certeza de que o dinheiro da família comprava qualquer silêncio, qualquer desculpa, qualquer sorriso forçado. Até que Elias olhou para o lado, viu Otávio ao fundo, reconheceu algo naquele homem, e tomou uma decisão calma, limpa, sem gritar. Ele cancelaria uma compra de 17 milhões que ninguém ali tinha coragem de perder. E quando aquele cancelamento começasse a correr pelos corredores certos, Gustavo descobriria tarde demais que a pior parte da humilhação é quando ela volta, e cobra com juros. Se você gosta de histórias com reviravolta e justiça feita do jeito certo, deixe seu like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas. Comente se este é o primeiro vídeo do canal que você está vendo e de onde você é. E, para não perder as próximas histórias, inscreva-se. Tudo aconteceu numa cidade pequena o bastante para todo mundo se conhecer, e grande o bastante para os segredos durarem anos escondidos. A família de Gustavo era tratada como importante. Elias era tratado como apenas um homem do campo. Só que números, contratos e promessas antigas estavam prestes a virar a mesa. O salão estava bonito, com mesas alinhadas e luz suave. Lourdes, a organizadora, andava de um lado para o outro conferindo detalhes, tentando manter a noite funcionando sem falhas. Era um jantar de apresentação, desses em que pessoas influentes se encontram para conversar sobre negócios enquanto fingem que vieram só para socializar. Gustavo entrou como se o lugar fosse extensão da própria casa. Não era apenas confiança, era costume. Ele cumprimentava com a cabeça, aceitava elogios como se fossem obrigação e olhava ao redor com aquela certeza de quem nunca ouviu um não que realmente valesse. Regina chegou depois, elegante, mas com o olhar cansado. Ela sorria para os outros, mas apertava os dedos por baixo da mesa quando achava que ninguém via. Otávio vinha logo atrás, discreto, carregando uma pasta que parecia pesada demais para quem apenas acompanha. Gustavo não reparou no cansaço da mãe. Nem perguntou por que Otávio estava tão sério. Ele só queria mostrar que estava pronto para assumir o que chamava de império da família. E, naquela noite, ele tinha um alvo perfeito para provar isso. Elias entrou com a postura de quem não precisava pedir licença para existir. Roupa simples, sim. Botas limpas, sim. Mãos marcadas de trabalho, sim. Mas o olhar era firme, educado, sem medo. Ele não estava ali para ser visto, estava ali para resolver algo grande. Natália, a filha de Elias, entrou pouco depois. Ela preferia ficar um passo atrás do pai, observando as pessoas, reconhecendo sorrisos falsos. Não parecia impressionada. Parecia atenta. Quando Lourdes viu Elias, aproximou-se com cuidado. Senhor Elias, sua mesa é aquela, perto da janela. Elias agradeceu com um aceno curto. Ele não se alongava em conversa. Era do tipo que mede palavras. Gustavo, do outro lado, cochichou com alguém e riu. A risada veio com o olhar de cima a baixo, como se avaliasse o valor de Elias pelo tecido da camisa. A conversa ao redor de Gustavo cresceu, como se a presença do homem do campo fosse um entretenimento. Otávio percebeu. Regina também. Mas nenhum dos dois imaginou que Gustavo iria passar do limite tão rápido. Enquanto as entradas eram servidas, Gustavo se levantou com um copo na mão e caminhou até a mesa de Elias, fingindo simpatia. O senhor é o Elias, não é? O criador de gado. Elias levantou os olhos. Sou. Gustavo sorriu, mas o sorriso não chegava nos olhos. Deve ser interessante. Cuidar de bicho, de pasto. Imagino que seja uma vida simples. Elias não mordeu a isca. Apenas respondeu, educado. É trabalho. Como qualquer outro. Gustavo fez que sim com a cabeça, como se tivesse ouvido uma piada. Trabalho, claro. Só fiquei pensando, o senhor se sente confortável aqui? Quer dizer, é um lugar mais refinado. Natália apertou os lábios, mas ficou quieta.
Elias respirou devagar. Estou onde preciso estar. Gustavo girou o garfo entre os dedos, olhando para o prato de Elias como se aquilo fosse um teste. E foi aí que ele fez o que achou que seria um momento engraçado para contar depois. Sem aviso, com um gesto rápido, ele inclinou o prato de entrada na direção de Elias, como quem esbarra sem querer. O molho caiu no paletó simples. Um pedaço de comida escorreu e manchou a camisa. O salão parou por um segundo. Depois, alguém soltou um riso nervoso. Outro acompanhou. E a coisa virou uma onda, não de alegria, mas de medo de ficar fora do grupo certo. Gustavo riu mais alto. Foi mal. Minha mão escapou. Essas coisas acontecem, não é? Elias ficou com o guardanapo na mão. Não levantou a voz. Não fez cena. Ele apenas olhou para a mancha, depois olhou para Gustavo, e por um instante o silêncio dele falou mais do que qualquer discurso. Regina se levantou na mesma hora. Gustavo, pare com isso. Gustavo olhou para a mãe como se ela estivesse estragando a diversão. Mãe, foi sem querer. Otávio aproximou-se, tentando conter o estrago. Senhor Gustavo, volte para sua mesa. Mas Gustavo já tinha conseguido o que queria, atenção. E, naquele tipo de gente, atenção é como um vício. Elias, com calma, tirou o paletó, dobrou com cuidado e colocou sobre a cadeira. A mancha ficou à vista. Ele limpou o que deu na camisa e falou, com uma voz baixa e segura. Está tudo bem. Acontece mesmo. Gustavo abriu os braços. Viu? Ele é tranquilo. Homem simples, sem frescura. Só que Natália reparou num detalhe. O olhar de Elias não estava tranquilo. Estava decidido. E, enquanto o salão tentava voltar ao normal, Elias olhou além de Gustavo, por cima do ombro dele, e viu Otávio segurando a pasta. Elias franziu a testa, como se reconhecesse aquele rosto de algum lugar. Otávio também pareceu reconhecer Elias, e o rosto dele perdeu cor por um instante. Aquela troca de olhares durou pouco, mas foi o suficiente. Elias pegou o guardanapo, colocou sobre a mancha da camisa e disse a Natália, num tom que só ela ouviu. Agora eu entendi. Natália não perguntou. Ela só assentiu, porque conhecia o pai. Quando ele falava daquele jeito, algo grande vinha. E, no meio daquela noite bonita, enquanto Gustavo se sentia vitorioso, Elias tomou uma decisão que ainda não tinha nome em voz alta. O tipo de decisão que não precisa de grito para derrubar uma casa inteira. E o mais assustador era que Gustavo nem desconfiava do tamanho do erro que acabará de cometer. No fim do jantar, quando os convidados foram chamados para um brinde, Lourdes anunciou que, depois do discurso, haveria uma conversa reservada sobre um grande acordo que movimentaria a cidade. Gustavo sorriu, achando que aquilo era sobre ele. Elias também sorriu, só que por dentro. Porque ele sabia que aquele grande acordo estava prestes a morrer antes de nascer. E, quando a primeira taça foi erguida, Otávio sentiu o celular vibrar no bolso, como se o mundo avisasse. O estrago começou. E a noite ainda estava só no começo. Otávio esperou até o momento certo para sair do salão. Não queria chamar atenção. Ele foi até um corredor lateral, atendeu o telefone e ouviu em silêncio. O rosto dele endureceu. Quando voltou, Regina estava perto da mesa principal, tentando manter a compostura. Ela viu Otávio e percebeu na hora que algo tinha mudado. O que foi? Perguntou ela, num sussurro. Otávio olhou para o salão, certificou-se de que Gustavo estava entretido com os convidados e falou. É sobre o acordo. Regina fechou os olhos por um segundo. Ainda não. Por favor, ainda não. Otávio respirou fundo. Ele está aqui, Regina. Ela entendeu sem perguntar quem era ele. E ficou pálida. Regina não queria que Gustavo soubesse de tudo. Não naquela noite. Não daquele jeito. Havia meses que a família tentava manter uma imagem de força. Mas por trás das cortinas, as coisas estavam apertadas. Não era pobreza, era pior para quem vive de aparência, era falta de fôlego. Dívidas acumuladas, promessas feitas, prazos curtos. A tal compra de 17 milhões não era luxo, era salvação. Era o dinheiro que manteria tudo funcionando por mais algum tempo, tempo suficiente para reorganizar a casa. O plano era simples no papel, vender uma grande área de terras pouco usadas e alguns ativos da família para um comprador sólido, discreto, do setor rural. Um homem que pagava certo, que não gostava de conversa fiada, e que tinha fama de cumprir o que assinava. Esse homem era Elias. Regina sabia que Elias não estava ali por acaso.
Ele só aparecia quando era assunto sério. E o acordo não era só grande, era sensível. Se a cidade descobrisse que a família estava vendendo parte do que sempre exibiu como intocável, a imagem cairia. E, quando a imagem cai, tudo cai junto: respeito, alianças, oportunidades. Por isso Regina tinha insistido para fazer a conversa num jantar fechado, com gente selecionada. Não para comemorar, mas para disfarçar. O problema era Gustavo. Ele não sabia dos detalhes. Achava que vender uns pedaços era estratégia, não necessidade. Achava que dinheiro sempre voltava, porque sempre voltou. E, acima de tudo, achava que humilhar alguém inferior era um direito natural. Regina olhou para a mesa de Elias. Viu Natália falando baixo com o pai. Viu Elias comendo devagar, como se estivesse em outro lugar. E sentiu uma pontada de medo. Otávio. Ele viu? Otávio não quis piorar, mas não adiantava mentir. Viu. E não foi só a mancha. Foi o gesto. Ele não é homem de aguentar desaforo quando o assunto é respeito. Regina apertou as mãos. Eu vou falar com ele. Vou pedir desculpas. Otávio segurou o braço dela, com cuidado. Pedir desculpas é o mínimo. Mas talvez não resolva. Regina se soltou e caminhou até a mesa de Elias, com um sorriso ensaiado que tremia nos cantos. Natália percebeu a aproximação e ficou de pé, por educação. Senhor Elias, Regina começou. Eu vi o que aconteceu. Eu sinto muito. Elias levantou o olhar devagar. A senhora não fez. Mas é meu filho. E essa noite era importante. Para todos nós. Elias ficou em silêncio, esperando ela terminar. Regina engoliu seco. Eu não quero justificar. Quero reparar. Se o senhor permitir, eu gostaria de conversar em reservado, depois do brinde. Elias olhou para Natália, como se confirmasse algo. Natália assentiu de leve. Então Elias respondeu. Depois do brinde, eu escuto. Regina soltou o ar como quem ganha 1 minuto a mais de vida. Voltou para a mesa e tentou puxar Gustavo para o lado, mas ele estava animado, contando histórias e rindo. Quando ela tocou no ombro dele, ele se virou, impaciente. O que foi, mãe? Regina baixou o tom. Você passou do limite. Gustavo deu um sorriso curto. Ah, isso? Ele nem ligou. Ligou, sim. E você não entende com quem está mexendo. Gustavo fez pouco caso. Mãe, por favor. Ele cria gado. Regina sentiu vontade de dizer, e você cria problemas. Mas respirou fundo. Ali, qualquer bronca viraria espetáculo. Só, se comporte. Hoje. Gustavo olhou para ela como se ela estivesse dramatizando. Eu sempre me comporto. Regina se afastou, derrotada. Otávio, ao lado, observava tudo e pensava na mesma coisa que pensava desde o início. Gustavo tinha crescido ouvindo aplauso de mais e verdade de menos. Do outro lado do salão, Lourdes organizava o brinde. Ela estava feliz por ver o evento cheio, mas havia notado a tensão. Notado também que o homem do campo, mesmo manchado, era tratado com uma espécie de respeito silencioso por alguns dos mais antigos. Isso não combinava com a ideia de simples. Quando chegou a hora, todos ergueram as taças. Alguém fez um discurso sobre futuro, confiança, parcerias. Gustavo pegou o microfone, porque sempre pegava. Eu só quero dizer que nossa família sempre foi sinônimo de força nesta cidade. E vai continuar sendo. Nós sabemos reconhecer quem agrega valor e quem só está de passagem. Algumas pessoas aplaudiram. Outras olharam para o chão. Regina fechou os olhos, envergonhada. Otávio apertou a pasta. Elias não se mexeu. Só colocou a taça na mesa com cuidado, como se não quisesse fazer barulho. Mas Natália viu o detalhe que ninguém viu. A mão de Elias não tremia. Estava firme, como se ele estivesse segurando uma ferramenta de trabalho. Quando o brinde acabou, Lourdes anunciou. Agora, os convidados envolvidos na conversa reservada podem seguir para a sala menor, ao lado. Gustavo foi o primeiro a andar, com o sorriso de quem vai receber um prêmio. Regina foi atrás, e Otávio por último. Elias se levantou por fim, ajustou a camisa ainda marcada e foi junto, com Natália ao lado. No corredor, antes de entrar na sala, Elias parou por um instante e olhou para Otávio. Você é o Otávio, não é? Otávio travou. Sou. Elias assentiu, como quem confirma um nome escrito num papel antigo. Então você sabe por que eu vim.
Otávio não respondeu. Porque sabia. E porque, naquele instante, entendeu que a humilhação no salão tinha mexido numa coisa que estava além de dinheiro. Quando a porta da sala menor fechou, Regina sentiu um frio na barriga. Gustavo se sentou na cabeceira, como se fosse dono do acordo. Elias sentou de frente para ele, com a calma de quem não disputa cadeira, disputa a verdade. E, antes que Otávio abrisse a pasta, Gustavo fez a última graça da noite. Só peço que, desta vez, ninguém derrube comida. A gente tem coisa séria para falar. Regina arregalou os olhos. Natália encarou Gustavo, sem disfarçar o desprezo. Elias apenas cruzou as mãos sobre a mesa. Foi nesse momento que Otávio abriu a pasta e colocou o contrato à vista. E, quando Gustavo viu o valor escrito, o sorriso dele ficou maior. 17 milhões, ele murmurou, saboreando o número. Elias respondeu, com uma voz baixa, simples. Isso. 17 milhões. Gustavo inclinou-se para a frente. Então vamos assinar. Elias olhou para o contrato como se fosse algo menor do que a própria paciência. Antes, eu preciso dizer uma coisa. E o jeito que ele falou fez Regina entender que não era uma coisa qualquer. Era o começo do fim. Ou o começo de algo que ninguém ali tinha coragem de imaginar. Elias não levantou a voz. Ele não bateu na mesa. Ele não fez teatro. Só apontou para o contrato com o dedo, devagar, como quem mostra um caminho. Eu vim para comprar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho interesse. E eu gosto de fazer negócio claro. Gustavo sorriu, satisfeito. Ótimo. O senhor vai ver que somos diretos também. Elias continuou. Mas eu não faço negócio com gente que confunde respeito com fraqueza. O sorriso de Gustavo deu uma pequena falhada. Isso é sobre o acidente lá fora? Natália mexeu a cabeça, como quem não aceita a palavra acidente. Regina se apressou. Elias, eu peço desculpas. Eu peço mesmo. O comportamento dele foi vergonhoso. Eu assumo essa responsabilidade como mãe. Elias olhou para Regina com respeito sincero, e isso doeu mais nela do que se ele tivesse gritado. A senhora está tentando consertar o que não quebrou na sua mão. Eu vejo isso. Gustavo bateu o dedo no papel, impaciente. O senhor quer mais alguma condição? A gente negocia. É só falar. Elias respondeu. Eu não quero mais condição. Eu quero menos. Gustavo franziu a testa. Menos? Elias inclinou-se um pouco, sem agressividade. Menos arrogância. Menos risada quando o outro não está rindo. Menos brincadeira que vira humilhação. Gustavo soltou uma risada curta, mas já sem brilho. Com todo respeito, senhor Elias, o senhor está fazendo drama. É dinheiro, é negócio. Não é igreja. Otávio fechou os olhos por um instante. Regina ficou imóvel. Elias encarou Gustavo como um pai encara um filho teimoso que ainda não aprendeu que o mundo não gira ao redor dele. Negócio é confiança. E confiança tem a ver com caráter. Gustavo se recostou, como se aquilo fosse ofensivo. O senhor está dizendo que eu não tenho caráter. Elias respirou fundo. A paciência dele parecia velha, treinada por anos de sol e poeira. Eu estou dizendo que hoje eu vi o suficiente para não colocar meu nome ao lado do seu. Regina deu um passo à frente. Elias, por favor. Elias levantou a mão, pedindo calma, e olhou para Otávio. Otávio, você sabe que eu não vim aqui para perder tempo. Então eu vou ser claro. Otávio engoliu seco. Pode falar. Elias colocou a palma da mão sobre o contrato, sem amassar, sem rasgar. Só encostou. Eu cancelo a compra. Por um segundo, o ar pareceu sumir da sala. Gustavo riu, achando que era pressão. Cancela? O senhor está brincando. O contrato está pronto. A cidade toda sabe. Regina interrompeu, com a voz baixa, tremendo. Gustavo, a cidade não sabe. E é justamente por isso que isso é grave. Gustavo virou para a mãe. Mãe, para. Ele está só tentando mandar. Elias olhou para Gustavo e falou sem raiva, o que era pior. Eu não estou tentando mandar. Eu estou tentando não me arrepender. Natália colocou a mão no braço do pai, como quem diz já chega. Mas Elias precisava fechar o ciclo. Eu não compro de quem ensina, pelo exemplo, que humilhar é normal. Gustavo levantou-se, já irritado. O senhor acha que eu preciso do seu dinheiro? Regina quase implorou com o olhar, não diga isso. Otávio, por dentro,
Pensou, ele precisa. E muito. Elias respondeu: precisa ou não, eu não vou descobrir. Porque eu estou fora. Gustavo deu a volta na mesa. O senhor não pode sair assim. Isso é falta de respeito. Elias não se moveu. Só olhou para ele, firme. Falta de respeito é jogar comida em alguém e chamar isso de brincadeira. O silêncio que veio depois não era silêncio de educação. Era silêncio de realidade. Regina sentiu o chão balançar. Ela sabia o que vinha a seguir. Telefonemas, prazos, gente cobrando, papéis vencendo. Otávio fechou a pasta devagar, como se fechasse um caixão. Elias, Otávio tentou, nós podemos conversar. Podemos encontrar uma solução. Gustavo, vai pedir desculpas. Gustavo abriu a boca, mas Regina o cortou. Peça. Gustavo olhou para a mãe como se ela tivesse enlouquecido. Eu não vou. Regina deu um passo, os olhos cheios d'água. Gustavo, por favor. Ele ficou duro. Então fez o que sabia fazer, um pedido de desculpas vazio, daqueles que são só palavras. Desculpa, senhor Elias. Foi uma brincadeira. Elias não reagiu. Não por orgulho. Por clareza. Eu aceito as palavras. Mas não assino o papel. Natália puxou a cadeira para trás e se preparou para sair com o pai. Antes de ir, ela olhou para Gustavo e disse: calma. O senhor devia ter vergonha. Gustavo ficou vermelho. Elias levantou-se e ajeitou o paletó manchado no braço. Regina tentou a última cartada. Elias, se não é por ele, faça por mim. Pela história. Pela confiança que a gente sempre teve com. Ela parou antes de dizer algo que não devia. Elias olhou para Regina com compaixão. Eu sei que a senhora está segurando muita coisa sozinha. Regina ficou sem ar. Elias continuou, numa voz mais baixa. E sei também que o seu filho não sabe nem a metade. Gustavo encarou os dois. Metade do quê? Otávio desviou o olhar. Regina ficou muda. Natália franziu a testa. Elias caminhou até a porta, mas antes de abrir, disse a última frase, a que ficou ecoando na cabeça de todos. 17 milhões não é o preço da terra. É o preço do silêncio que vocês estão tentando comprar. E saiu. A porta fechou. E, pela primeira vez naquela noite, Gustavo não tinha plateia para rir. Ele olhou para Regina. Que silêncio! Que história é essa? Regina sentou devagar, como se as pernas não aguentassem. Otávio colocou as mãos sobre a pasta. Nós precisamos ir embora. Agora. Gustavo apontou para a porta. Eu vou atrás dele. Otávio foi firme. Não vá. Gustavo se irritou. Quem manda aqui sou eu. Otávio encarou Gustavo como nunca tinha encarado antes. Não, senhor Gustavo. Hoje não. Regina levantou o rosto, olhos molhados. Gustavo, você não entende o que acabou de fazer. Ele tentou rir, mas não saiu. Ele vai voltar. Todo mundo volta quando vê o valor. Regina balançou a cabeça. Elias não é todo mundo. E, do lado de fora, no corredor, Elias caminhava sem pressa, como se não tivesse acabado de colocar uma família inteira à beira do desespero. Natália acompanhava em silêncio, mas por dentro tinha perguntas. Eles passaram por Lourdes, que tentou sorrir, sem saber o que dizer. Elias apenas agradeceu com um aceno e seguiu. No estacionamento, antes de entrar no carro, Elias olhou para o céu escuro e falou, como se falasse com alguém que não estava ali. Eu tentei fazer do jeito certo. Natália, finalmente, perguntou. Pai, por que você falou daquele silêncio? Elias demorou a responder. E, quando respondeu, foi com uma frase que deixou Natália arrepiada. Porque aquele rapaz não sabe quem ele é, e eles têm medo de que ele descubra. E, naquele instante, o celular de Regina vibrou pela primeira vez. Depois vibrou de novo. E de novo. E ela sabia. As pessoas certas já estavam sabendo que os 17 milhões tinham evaporado. E quando a cidade começa a farejar fraqueza, ela não perdoa. Na manhã seguinte, Regina acordou cedo, mas não foi por descanso. Foi por falta dele. O telefone na cabeceira já tinha piscado a noite inteira. Mensagens. Ligações perdidas. Avisos de reunião urgente. Ela desceu para a sala com passos pequenos. Otávio já estava lá, terno simples, pasta aberta, papéis organizados como se ele tentasse colocar ordem num temporal. Gustavo apareceu depois, ainda com orgulho do dia anterior,
mas com olheiras que não combinavam com a pose. Ele olhou para os papéis como quem olha para coisa chata, não para perigo. Então, Elias fez drama e foi embora. E daí? A gente acha outro comprador. Otávio respondeu, sem levantar a voz, mas com firmeza. Não acha. Gustavo franziu a testa. Como não? Otávio apontou para um calendário com datas marcadas. Porque o prazo é curto. Porque esse acordo já estava alinhado há meses. Porque o mercado não confia em desespero. E porque Elias não era um comprador. Era o comprador. Regina sentou e levou a mão à testa. Gustavo tentou manter o tom de quem manda. Tá. Então volta a negociar. Marca outra conversa. Otávio fechou a pasta e encarou Gustavo. Ele não atende. Gustavo ficou incomodado, como se não responder a ele fosse um crime. Ele vai atender sim. Eu vou pessoalmente. Regina finalmente explodiu, mas sem grito. Foi pior, foi com tristeza. Você não vai. Gustavo virou para ela. Mãe, por que você está do lado dele? Ele me desrespeitou. Saiu no meio da conversa. Regina falou devagar, escolhendo as palavras como quem pisa em vidro. Você desrespeitou ele primeiro. E você desrespeitou a nossa casa. Porque você não sabe o que está em jogo. Gustavo cruzou os braços. Eu sei que são 17 milhões. Eu sei contar. Otávio soltou um suspiro cansado. Contar dinheiro é fácil. Difícil é contar as consequências. Ele empurrou um papel para Gustavo. Leia. Gustavo pegou e leu por cima. O rosto dele mudou aos poucos. Isso aqui, são cobranças? Regina respondeu. São compromissos. Alguns vencem em poucos dias. Gustavo olhou outro papel. E isso? Otávio falou. É um aviso de revisão de crédito. Se cair, trava tudo. Gustavo jogou o papel na mesa. Mas por que está assim? Isso sempre foi estável. Regina olhou para o filho como se olhasse para alguém que não conhecia. Porque nem sempre foi estável. Só parecia. Gustavo abriu a boca, mas Regina continuou, e o tom dela foi de confissão. Eu escondi de você porque você não estava pronto. Eu te poupei porque achei que era amor. Mas talvez tenha sido erro. Gustavo ficou parado. Otávio completou. Seu pai deixou coisas em aberto. Algumas decisões antigas. Alguns acordos que a senhora carregou sozinha por anos. Gustavo bateu na mesa, enfim irritado de verdade. Meu pai morreu faz tempo. Não fica trazendo isso. Regina respondeu, com firmeza e dor. Eu trago porque ainda estamos pagando. O silêncio pesou. Gustavo tentou se agarrar ao que conhecia, mandar. Então vamos vender outra coisa. Vamos cortar gasto. Sei lá. Mas eu não vou ficar ajoelhado para um criador de gado. Otávio ficou sério. Essa frase é exatamente o problema. Regina se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim estava bonito. Dentro, tudo estava quebrando. Gustavo, ela disse, você sabe por que o Elias estava disposto a pagar esse valor? Gustavo fez um gesto vago. Porque ele tem dinheiro. Porque queria a terra. Regina virou devagar. Não é só terra. É localização. É água. É passagem. É um tipo de terreno que, com as mudanças certas, vale muito mais do que a gente pode explorar agora. Elias sabe disso porque ele entende do que a cidade finge entender. Otávio acrescentou. E, além disso, Elias tinha razões pessoais. Gustavo estreitou os olhos. Pessoais? Regina hesitou. Otávio a olhou, como quem pergunta sem falar, você vai contar? Regina engoliu seco. Eu não queria que você soubesse por terceiros. Gustavo deu um passo. Então fala logo. Regina soltou o ar. Elias conheceu seu pai. Gustavo ficou imóvel. Conheceu como? Otávio respondeu. De um jeito que não foi contado para você. E que, se for contado do jeito errado, vai virar escândalo. Gustavo soltou uma risada curta, nervosa. Escândalo do quê? Do meu pai ter amigo do campo? Regina balançou a cabeça. Não é amizade simples. É dívida. Gustavo parou de rir. Dívida. Otávio pegou um envelope antigo, amarelado, e colocou sobre a mesa. Não era um contrato moderno. Parecia carta, recibo, algo de outra época. Isso aqui, Otávio disse, é uma prova de que seu pai recebeu ajuda quando ninguém podia saber. Elias estava lá.
Gustavo tentou pegar, mas Regina segurou. Não agora. Você vai ler quando estiver preparado. Porque isso mexe com o que você acha que sabe sobre a nossa história. Gustavo puxou a mão, frustrado. Então quer dizer que o homem que eu brinquei ontem é alguém que pode destruir a gente? Regina respondeu com uma honestidade que doeu. Ontem, você não brincou. Você humilhou. E sim, ele pode destruir. Mas eu acho que ele não quer destruir. Eu acho que ele quer que a gente pare de mentir para nós mesmos. Gustavo andou pela sala, inquieto. Eu vou atrás dele. Otávio foi direto. Se você for do jeito que sempre foi, piora. Gustavo parou. Então como eu vou? Regina respondeu. Como homem. Não como herdeiro. Gustavo ficou calado. Aquilo era novo para ele. Otávio falou com calma. Elias respeita trabalho. Respeita a verdade. E respeita quem sabe pedir perdão com sinceridade. Gustavo apertou o maxilar. Eu pedi desculpas. Regina olhou para ele, firme. Você disse palavras. Não pediu perdão. O telefone de Otávio tocou. Ele atendeu, ouviu, e o rosto fechou. Sim. Entendi. Eu retorno. Desligou e olhou para Regina. Começou. Estão perguntando do acordo. Estão farejando. Regina fechou os olhos, cansada. Gustavo, por favor. Gustavo respirou fundo. Pela primeira vez, pareceu pequeno. Onde eu encontro Elias? Otávio respondeu. Na fazenda dele. Mas ele não recebe qualquer um. Gustavo assentiu, como se tomasse uma decisão grande. Então eu vou como eu nunca fui. Regina olhou para o filho e viu uma chance. Pequena, mas chance. Só que, longe dali, Elias também acordava cedo. E a primeira coisa que ele fez não foi olhar gado, nem pasto. Ele abriu uma gaveta, tirou um documento guardado com cuidado, e colocou sobre a mesa. Natália entrou e viu o papel. Pai, isso é sobre eles. Elias respondeu. É sobre nós também. Natália sentiu o estômago apertar. Você vai mesmo cancelar tudo? Elias olhou para ela com um misto de dureza e tristeza. Eu já cancelei a compra. Mas o que eu vou cancelar agora é a mentira que ficou viva tempo demais. E Natália entendeu. A reviravolta que Elias carregava não era só um golpe de negócio. Era uma história antiga, enterrada, que ia voltar à luz. E quando a luz volta, não tem como fingir que não vê. Gustavo não levou o motorista. Dessa vez, ele quis ir sozinho. Não porque fosse corajoso, mas porque tinha vergonha de ser visto indo se explicar. A verdade é que ele ainda queria acreditar que aquilo era apenas uma negociação difícil, e não uma lição. O carro saiu da área urbana e entrou em estrada de terra. O caminho parecia mais longo do que era. Cada buraco fazia Gustavo lembrar da frase que tinha dito: ele cria gado. Como se isso diminuísse alguém. Ele tentou se convencer de que estava indo por estratégia. Mas, no fundo, era desespero. E o desespero é uma coisa que o dinheiro não consegue maquiar por muito tempo. Ao chegar, viu a porteira simples, bem cuidada. Um homem mais velho apareceu, cumprimentou com educação, mas sem pressa para agradar. Bom dia. O que o senhor deseja? Gustavo respirou fundo. Eu quero falar com o Elias. O homem olhou para Gustavo como quem mede intenção. Elias não recebe sem avisar. Gustavo sentiu a irritação subir, mas segurou. Diga que é o Gustavo. Da noite de ontem. O homem hesitou, depois assentiu e entrou. Gustavo ficou esperando. O silêncio do lugar incomodava. Na cidade, o barulho distrai. Ali, o silêncio fazia pensar. Enquanto aguardava, viu Natália ao longe, andando perto de um galpão. Ela ouviu também. Parou. O olhar dela não era de ódio. Era de aviso. Gustavo quis dizer algo, mas não tinha nada pronto. Depois de alguns minutos, o homem voltou. Elias mandou dizer que hoje não. Gustavo sentiu o rosto esquentar. Como assim hoje não? Eu vim até aqui. O homem respondeu, sem alterar a voz. Elias mandou dizer que quem joga comida nos outros não ganha o tempo dele no dia seguinte. Gustavo engoliu seco. Aquilo foi como levar um tapa sem mão levantada. Ele tentou manter a dignidade. Eu vim pedir desculpas direito. O homem inclinou a cabeça, como quem não se impressiona. Então peça aqui mesmo. Peça olhando para onde fez errado. Gustavo ficou confuso. Como assim?
O homem apontou para um canto próximo da cerca. Havia um coxo limpo, organizado, e ao lado um monte de ração. Elias mandou deixar isso pronto. Disse que, se o Senhor quer aprender respeito, comece respeitando o trabalho que põe comida na mesa dos outros. Gustavo olhou para aquilo e sentiu uma mistura de raiva e vergonha. Era humilhação, sim. Só que diferente. Não era para divertir plateia. Era para mostrar realidade. Ele pensou em voltar embora. Pensou em xingar, em mandar alguém comprar aquela fazenda e acabar com tudo. Mas lembrava dos papéis na mesa, do olhar de Regina, do jeito como Otávio disse começou. E, acima de tudo, lembrava da frase de Elias: "Você não sabe quem você é." Gustavo respirou, caminhou até o coxo e pegou a ração com as mãos, devagar. Não era sujeira. Era trabalho. Era simples. Era real. Natália, ao longe, observava sem se mexer. O homem mais velho ficou em silêncio, esperando. Gustavo colocou a ração no lugar, ajeitou o saco, limpou as mãos na calça e voltou. "Pronto", ele disse, num tom baixo. O homem assentiu. "Agora o senhor pode esperar. Talvez Elias queira falar." Gustavo esperou. O tempo ali parecia diferente. E, pela primeira vez, Gustavo entendeu uma coisa: doía mais ser ignorado do que ser confrontado. Na cidade, ele era centro. Ali, ele era só um homem esperando. Depois de mais alguns minutos, Elias apareceu. Sem pressa. Sem pose. Só presença. Ele parou a alguns passos de Gustavo. "O que você quer?" Elias perguntou. Gustavo abriu a boca, mas orgulho tentou falar primeiro. Ele segurou. Tentou de novo, e dessa vez a voz saiu menos dura. "Eu vim pedir perdão." "Não desculpa." "Perdão." Elias não reagiu. Apenas esperou. Gustavo continuou. "Eu fui cruel. Eu achei que era engraçado. Eu achei que eu podia. Eu não pensei no Senhor como pessoa. Eu errei." Elias olhou para ele com atenção, como se estivesse procurando verdade nas palavras, não beleza. "Você entende por que isso foi errado?" Gustavo hesitou. A resposta fácil era porque pegou mal. Mas ele percebeu que aquela resposta seria mais uma mentira. "Porque eu tratei o Senhor como se fosse menos", Gustavo disse, por fim. "Como se o Senhor existisse para eu me sentir maior." Elias assentiu de leve. "Não como quem perdoa. Como quem confirma que o outro começou a enxergar." "E por que você veio aqui, de verdade?" Elias perguntou. Gustavo ficou quieto um instante. E então disse o que doía admitir. "Porque eu estou com medo de perder tudo." Elias aproximou-se um passo. "Não. Você veio porque, pela primeira vez, você sentiu o gosto de ser pequeno." Gustavo abaixou o olhar. Elias continuou. "Mas eu não quero te esmagar. Eu quero te acordar." Gustavo levantou o rosto. "Então o senhor volta com acordo?" Elias demorou a responder. E quando respondeu, foi com uma calma que fez o coração de Gustavo acelerar. "Eu não voltei aqui por causa do acordo. Eu voltei por causa do que ficou pendurado entre a sua família e a minha." Gustavo franziu a testa. "Entre a minha família e a sua?" Elias olhou para Natália ao longe, depois voltou para Gustavo. "Tem coisa que você não sabe sobre seu pai. E tem coisa que sua mãe não te contou porque achou que te protegia." Gustavo sentiu a garganta secar. "O que tem meu pai?" Elias respondeu. "Seu pai me pediu uma coisa muitos anos atrás. E eu cumpri. Agora chegou a hora de você saber o preço disso." Gustavo ficou imóvel. "Que preço?" Elias encarou Gustavo com firmeza. "Não é dinheiro." Gustavo sentiu um arrepio. Elias deu meia volta e fez um gesto curto. "Vem. Se você quer resposta, vai ter que ouvir sem interromper. E sem achar que o mundo te deve aplauso." Gustavo seguiu, sem entender, mas já sem força para bancar o dono da verdade. Eles caminharam até a varanda da casa simples. Elias sentou, apontou uma cadeira. Gustavo sentou também. Natália aproximou-se e ficou a uma distância respeitosa, como testemunha. Elias colocou sobre a mesa um envelope antigo, parecido demais com aquele que Otávio tinha mostrado. Gustavo arregalou os olhos. "Eu vi um envelope desses na minha casa." Elias respondeu. "Porque a história é a mesma. Só que contada pela metade." Gustavo engoliu seco. Elias apoiou a mão no envelope e disse, com a voz mais grave. "Antes de eu falar dos 17 milhões,
Eu vou falar do dia em que seu pai me implorou ajuda. E do que ele me prometeu em troca. Gustavo ficou paralisado. Porque, naquele segundo, ele percebeu que a compra não era o centro da história. Era só a porta. E o que vinha atrás dela podia mudar o nome dele, e tudo o que ele achava que era. O vento na varanda da fazenda soprava morno, balançando de leve a toalha de mesa bordada, mas Gustavo sentia um frio que vinha de dentro dos ossos. Ele olhava para o envelope amarelado sobre a mesa de madeira maciça. Aquele papel parecia ter mais autoridade do que qualquer advogado que ele já tivesse contratado na vida. Elias permaneceu em silêncio. Ele sabia que o tempo da verdade tem seu próprio ritmo e não adianta apressar. Natália, encostada na coluna de madeira da varanda, observava a cena com um misto de pena e justiça. Ela sabia o que estava escrito ali. Ela cresceu ouvindo aquela história, não como fofoca, mas como lição de vida. Abra, disse Elias, com a voz calma. Não tenha medo do papel. Tenha medo do que a ignorância faz com a gente. Gustavo estendeu a mão. Seus dedos, que sempre seguraram taças de cristal e canetas de ouro com firmeza, agora tremiam levemente. Ele pegou o envelope. O papel era grosso, antigo, com manchas de tempo. Havia um nome escrito à mão, com uma caligrafia que Gustavo reconheceu imediatamente e que fez seu coração falhar uma batida: Alberto. O nome de seu pai. Ele abriu o envelope devagar, tirando de dentro uma carta dobrada em 3 partes e um documento anexo que parecia um recibo de cartório, datado de 30 anos atrás. Gustavo começou a ler a carta. A cada linha, a expressão de arrogância que ele carregou a vida toda ia derretendo, dando lugar a um espanto genuíno. Elias, meu amigo, se você está lendo isso, ou se meu filho está lendo isso, é porque eu falhei. Falhei em recuperar o que perdi e falhei em honrar o prazo que você me deu com tanta generosidade. Eu escrevo isso com vergonha, a mesma vergonha que me impede de olhar nos seus olhos hoje. Todo mundo na cidade acha que eu construí o império da nossa família com genialidade. Eles me chamam de visionário. Mas você sabe a verdade. Você sabe que, naquela noite de 1995, eu perdi tudo. Eu apostei o que não tinha, fiz acordos com quem não devia, e a fazenda, a minha, a da minha esposa, o futuro do meu filho Gustavo, estava prestes a ser tomada pelo banco e por agiotas. Foi você quem apareceu. Você, que eu mal cumprimentava na rua. Você vendeu parte do seu gado, vendeu as terras que herdou do seu avô no norte, e pagou a minha dívida. Você limpou meu nome para que Gustavo não crescesse sendo filho de um falido. E o que eu te dei em troca? A promessa de que as terras da Várzea Grande seriam suas assim que eu me reerguesse. Eu assinei esse documento passando a posse para você, mas te pedi, pelo amor de Deus, para segurar o registro no cartório por uns anos, para não humilhar minha família publicamente. Você aceitou. Você guardou o segredo. E eu deixei o tempo passar. O orgulho me venceu. Eu nunca te devolvi a terra. Eu agi como se ela fosse minha. E agora, no fim da vida, eu deixo essa carta como confissão. A Várzea Grande é sua, Elias. Sempre foi. Se meu filho Gustavo for um homem de honra, ele vai entender. Se ele for apenas o reflexo das minhas falhas, ele vai brigar. Espero que ele seja melhor do que eu. Gustavo largou a carta na mesa. O silêncio na varanda era absoluto. Nem os pássaros pareciam cantar. Ele olhou para Elias, depois para o documento anexo. Era a verdade. A terra que Gustavo estava tentando vender por 17 milhões, tecnicamente, moralmente, e talvez até legalmente, já pertencia a Elias. O senhor, Gustavo começou, mas a voz falhou. Ele limpou a garganta e tentou de novo. O senhor pagou as dívidas do meu pai? Elias assentiu devagar. Paguei. E essas terras? O senhor comprou elas há 30 anos? Comprei. Mas nunca tomei posse. Gustavo sentiu uma tontura. Por quê? Por que o senhor nunca cobrou? Por que deixou a gente viver lá, lucrar com a plantação, posar de dono? Elias cruzou as mãos sobre a mesa, aquelas mãos calejadas que Gustavo tinha desprezado na noite anterior. Porque seu pai me pediu tempo. Ele disse que a Regina, sua mãe, não aguentaria o choque. Disse que você era criança e precisava de estabilidade. Eu dei a minha palavra que esperaria ele me entregar por vontade própria. Elias fez uma pausa, olhando para o horizonte. Eu esperei. Ele adoeceu. Morreu. E eu continuei esperando, porque achei que ele tinha deixado instruções. Mas os anos passaram e eu vi você crescer. Vi você se tornar um rapaz que achava que o mundo era seu brinquedo.
E percebi que seu pai nunca te contou. Gustavo colocou as mãos na cabeça. A vergonha agora não era mais pelo molho na camisa. Era uma vergonha existencial. Tudo que ele tinha, a roupa de marca, o carro importado, as viagens, tudo tinha sido financiado pela paciência daquele homem sentado à sua frente. Então, Gustavo sussurrou, os 17 milhões. O senhor ia pagar 17 milhões por uma terra que já é sua? Natália deu um passo à frente, incapaz de ficar calada. É isso que você não entende, Gustavo. Meu pai não ia comprar a terra. Ele ia comprar a liberdade da sua mãe. Gustavo olhou para Natália, confuso. Como assim? Elias retomou a palavra. Sua mãe sabe, Gustavo. Regina sabe de tudo. Ela carrega esse segredo sozinha desde que seu pai morreu. Ela tentou administrar, tentou me pagar aos poucos, mas os juros da vida são altos. Quando vocês colocaram a terra à venda, eu soube que era o fim da linha para ela. Se ela vendesse para outro, a verdade apareceria na auditoria. Seria um escândalo. Ela seria processada por vender o que não era dela. Elias inclinou-se para a frente. Eu ofereci os 17 milhões para formalizar a venda, limpar a papelada e deixar vocês com o dinheiro para recomeçar. Eu ia pagar pelo que já era meu, só para salvar a honra da sua mãe e a memória do seu pai. Gustavo sentiu as lágrimas subirem. Ele tentou segurar, mas era impossível. A imagem de sua mãe, cansada, nervosa, implorando para ele se comportar no jantar, agora tudo fazia sentido. Ela não estava protegendo um negócio. Ela estava protegendo o filho de descobrir que a herança dele era uma mentira. E ele, Gustavo, tinha jogado comida no homem que estava tentando salvá-los. Eu sou um idiota, Gustavo disse, e pela primeira vez na vida, ele acreditou naquelas palavras. Eu sou um lixo. Elias não negou. Não passou a mão na cabeça. Você foi. Mas a questão agora não é o que você foi. É o que você vai fazer com o que sabe. Gustavo enxugou o rosto com a manga da camisa cara, sem se importar se ia amassar. O que eu posso fazer? O senhor tem esse papel. O senhor pode tomar tudo. A gente não tem nada. Elias pegou a carta e o documento antigo e os colocou de volta no envelope. Eu poderia ter tomado tudo há 10 anos. Eu não quero a ruína da sua família, Gustavo. Eu quero a minha terra. E quero que você aprenda que dinheiro não compra caráter. Gustavo levantou-se, as pernas bambas. O senhor ainda quer fazer o negócio? Depois de tudo o que eu fiz? Elias olhou nos olhos do rapaz. O negócio de 17 milhões acabou. Aquele contrato morreu quando você me desrespeitou. Eu não vou dar dinheiro para quem usa o poder para humilhar. O pânico voltou aos olhos de Gustavo. Mas então, minha mãe, as dívidas. Calma, disse Elias. Eu disse que aquele negócio acabou. Mas eu tenho uma proposta. Uma única proposta. Gustavo assentiu freneticamente. Qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Não prometa o que não sabe se aguenta, avisou Elias. A proposta é a seguinte: eu assumo as dívidas da sua família no banco. Limpo o nome da Regina. Em troca, a Várzea Grande passa para o meu nome hoje, sem pagamento de 17 milhões. Vocês ficam livres, mas ficam sem a fortuna que achavam que teriam. Saem do zero, mas saem limpos. Gustavo fez as contas rapidamente. Sem os 17 milhões, eles perderiam o status. Teriam que vender a mansão, mudar de vida, trabalhar de verdade. Mas estariam livres da vergonha e dos processos. E tem mais uma condição, acrescentou Elias. Qual? Elias apontou para o pasto. Você vai trabalhar aqui. Gustavo travou. Como? Durante 3 meses. Você vai vir aqui todos os dias, às 5 da manhã. Vai aprender a lidar com o gado, vai consertar cerca, vai comer a comida que a gente come. Sem celular, sem motorista, sem arrogância. Natália sorriu de canto, um sorriso de quem aprovava o método. Por quê? Perguntou Gustavo. Para me humilhar? Não, respondeu Elias. Para você descobrir quem você é quando tira o dinheiro do bolso. Se você aguentar os 3 meses, eu dou uma parte pequena das terras para você começar sua vida. Se desistir, sai sem nada. Era uma oferta de pai para filho, mas vinda do homem que ele tinha ofendido. Gustavo olhou para o envelope. Olhou para a fazenda simples e organizada. Pensou na mãe, sozinha em casa, esperando o telefone tocar. Ele estendeu a mão para Elias. Eu aceito. Elias apertou a mão dele. O aperto foi firme,
selando um destino que nenhum contrato de papel poderia garantir. Então vá para casa, disse Elias. Conte a verdade para sua mãe. Diga a ela que o segredo acabou. E esteja aqui amanhã antes do sol nascer. A volta para a cidade foi diferente. Gustavo não ligou o rádio. Ele dirigia devagar, observando as casas simples na beira da estrada, as pessoas esperando o ônibus, a vida acontecendo sem luxo. Pela primeira vez, ele não se sentia superior a elas. Sentia-se parte de algo maior e mais assustador, a realidade. Quando entrou em casa, a mansão parecia fria. Os móveis caros pareciam cenário de teatro. Regina estava sentada no sofá, com Otávio ao lado. O telefone estava fora do gancho. Eles pareciam estar em um velório. Ao ver Gustavo entrar, Regina levantou-se num pulo. E então? Você falou com ele? Ele gritou com você? Gustavo parou no meio da sala. Ele olhou para a mãe e viu, pela primeira vez, não a matriarca forte, mas uma mulher exausta, que carregou o mundo nas costas por medo de decepcionar o filho. Ele foi até ela e a abraçou. Um abraço forte, demorado, sem pressa. Regina estranhou. Ela esperava gritos, reclamações. Ela ficou rígida por um momento, depois desabou e começou a chorar no ombro dele. Mãe, acabou, disse Gustavo. Ela se afastou, limpando as lágrimas. Acabou? Ele não vai comprar? Nós vamos falir, Gustavo. Eles vão tomar a casa. Gustavo segurou as mãos dela. Ele me contou, mãe, sobre o papai, sobre a dívida, sobre a terra não ser nossa. Regina ficou branca. Ela olhou para Otávio, que baixou a cabeça. Ele te contou tudo? Contou. E me mostrou a carta. Regina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto muito. Eu só queria te proteger. Eu não queria que você tivesse vergonha do seu pai. Gustavo balançou a cabeça. A senhora não precisa pedir desculpas. Quem precisa sou eu. Eu vivi como um rei num castelo que não era meu. Ele guiou a mãe até o sofá. Otávio observava, surpreso com a maturidade repentina do rapaz. Nós fizemos um acordo, disse Gustavo. Regina levantou os olhos, esperançosa. Ele vai pagar? Não. Não vai ter 17 milhões. O rosto de Regina caiu novamente. Então como vamos pagar o banco? Elias vai assumir as dívidas. Ele vai limpar seu nome, mãe. Mas a terra, a várzea grande volta para ele. De graça. Como deveria ter sido há 30 anos. Regina processou a informação. Era a falência do status, mas era a salvação da dignidade. E nós? Perguntou ela. Do que vamos viver? Nós vamos vender essa casa, disse Gustavo, olhando ao redor. Vamos pagar o que sobrar de contas pequenas. Vamos comprar uma casa menor. E vamos recomeçar. E você? Regina perguntou, com medo de que o filho não aguentasse a queda. Você nunca trabalhou. Gustavo deu um sorriso triste. Eu arrumei um emprego. Começo amanhã. Onde? No escritório do Otávio? Não. Na fazenda do Elias. Vou consertar cerca e tratar de gado. Regina e Otávio ficaram mudos. O silêncio durou longos segundos. Você vai trabalhar para o homem que você humilhou? Perguntou Otávio, incrédulo. Vou. É parte do acordo. E, sinceramente, Otávio, acho que é a única chance que eu tenho de virar homem de verdade. Naquela noite, não houve jantar servido por empregados. Gustavo dispensou a cozinheira mais cedo. Ele mesmo fez sanduíches na cozinha. Comeram em silêncio, mas um silêncio leve. O peso de 30 anos de mentiras tinha evaporado. As primeiras semanas foram um inferno. Gustavo nunca tinha acordado antes das 9. Agora, às 4:30, o despertador tocava como uma sirene de guerra. O corpo doía. As mãos, antes macias, encheram-se de bolhas, que estouraram e viraram calos. O cheiro de estrume impregnava a roupa e não saía nem com banho quente. Os peões da fazenda não facilitaram. Eles viram a cena no restaurante. Sabiam quem ele era. No começo, faziam piadas, davam um trabalho mais pesado, isolavam Gustavo na hora do almoço. Olha lá o príncipezinho, dizia um, enquanto Gustavo tentava carregar um saco de sal mineral que parecia pesar 1 tonelada. Cuidado para não manchar a botina de ouro. Gustavo ouvia e calava. Ele queria responder, queria mandar todos para o inferno,
mas lembrava da carta do pai. Lembrava da vergonha. E continuava carregando. Elias observava de longe. Nunca intervinha. Nunca elogiava. Apenas observava. Natália era a única que, às vezes, se aproximava. Numa tarde de chuva, Gustavo estava tentando desatolar uma caminhonete velha. Ele estava coberto de lama da cabeça aos pés, escorregando, xingando baixo. Natália apareceu com uma capa de chuva e uma corda. Você está fazendo errado, disse ela. Gustavo limpou a lama dos olhos. Então me ensina. Não fica só olhando. Foi a primeira vez que ele pediu ajuda sem arrogância. Natália sorriu, amarrou a corda no eixo e explicou como fazer a tração. Juntos, tiraram o carro da lama. Quando terminaram, ambos estavam sujos e ofegantes. Você está aguentando mais do que eu pensei, admitiu Natália. Gustavo sentou no estribo do carro, exausto. Eu não tenho escolha. Sempre tem escolha, disse ela. Você podia ter fugido. Podia ter deixado sua mãe lidar com tudo. Muita gente faria isso. Gustavo olhou para as próprias mãos, sujas de terra. Meu pai fugiu. Ele fugiu da verdade a vida toda. Eu não quero ser igual a ele. Natália sentou ao lado dele, mantendo uma distância segura, mas amigável. Meu pai diz que a terra não esquece quem trata ela bem. Acho que serve para pessoas também. Aquele foi o ponto de virada. Nos dias seguintes, os peões começaram a notar. Gustavo não reclamava mais. Ele chegava no horário. Ele comia a comida simples da marmita sem fazer cara feia. Um dia, o capataz, um homem duro chamado Sebastião, ofereceu um copo de café para Gustavo. Toma aí, rapaz. Tá quente. Gustavo aceitou com as duas mãos. Obrigado, seu Sebastião. Não foi um grande discurso, mas foi um tratado de paz. Gustavo tinha deixado de ser o herdeiro e virado o rapaz que trabalha. Enquanto isso, na cidade, as fofocas corriam. Diziam que a família de Gustavo tinha falido, que ele estava louco, que Elias tinha se vingado e escravizado o menino. Regina ouvia tudo de cabeça erguida. Ela tinha vendido a mansão, mudado para um apartamento confortável, mas simples. Pagou as contas. E, pela primeira vez em anos, dormia sem remédios. Quando encontrava as antigas amigas da sociedade, que agora olhavam com pena, ela sorria. Ela sabia que a pena delas era vazia. Ela tinha recuperado o filho. Faltava uma semana para acabar os 3 meses. Gustavo estava mais forte, mais queimado de sol, mais quieto. Ele tinha aprendido a ouvir o vento, a entender o olhar do gado, a respeitar o tempo das coisas. Elias o chamou no escritório da fazenda. Sente-se, Gustavo. Gustavo sentou. Não havia mais medo, apenas respeito. O prazo está acabando, disse Elias. Você cumpriu sua parte. Trabalhou duro. Não reclamou. Eu aprendi muito, senhor Elias. Mais do que em qualquer faculdade. Elias abriu uma gaveta e tirou um documento novo. Eu prometi que, se você aguentasse, eu te daria uma parte da terra para começar. Gustavo olhou para o papel. Era uma escritura de uma área pequena, mas boa, fértil. O suficiente para começar um negócio, plantar, criar. Mas Gustavo não pegou a caneta. Eu não posso aceitar, senhor Elias. Elias franziu a testa. Por que não? É o seu pagamento. Gustavo respirou fundo. Porque essa terra é sua. Foi tirada da sua família. Eu passei 3 meses aqui vendo o quanto o senhor ama cada pedaço desse chão. Não seria justo eu pegar de volta, nem que seja um pedaço pequeno. Elias ficou em silêncio, estudando o rosto do rapaz. Então o que você quer? Vai sair daqui com as mãos abanando? Não, disse Gustavo. Eu quero um emprego. Elias arqueou as sobrancelhas. Um emprego? Eu quero continuar trabalhando aqui. Como funcionário. Quero aprender a administrar. Quero entender o negócio. Eu descobri que gosto disso. E quero pagar o resto da dívida moral que meu pai deixou. O senhor me dá um salário justo, e eu dou o meu trabalho. Elias sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro, que fez as rugas em volta dos olhos se aprofundarem. Você sabe que o salário não paga carro importado, não é? Gustavo riu. Eu vendi o carro importado mês passado. Comprei uma caminhonete usada. Serve melhor para estrada de terra. Naquele momento, a porta se abriu. Era Lourdes, a organizadora do evento daquela noite fatídica meses atrás. Ela estava acompanhada de um homem de terno,
Um investidor da capital. Lourdes parou, surpresa ao ver Gustavo ali, vestido com roupas de trabalho, botas sujas, conversando com Elias. Gustavo? Ela perguntou, chocada. Meu Deus, o que aconteceu com você? Disseram que você estava, bem, em situação difícil. O investidor ao lado olhou para Gustavo com desdém, o mesmo olhar que Gustavo tinha antes. Esse é o rapaz que causou a confusão no jantar? Perguntou o investidor. O que ele faz aqui? É o moço do café? Gustavo levantou-se. Antigamente, ele teria ficado vermelho, teria gritado, teria tentado provar que era importante. Agora, ele apenas sorriu, estendeu a mão para o investidor e disse, com a calma de quem não deve nada a ninguém. Prazer. Sou Gustavo. Sou funcionário desta fazenda. E se o senhor veio fazer negócio com Elias, sugiro que limpe os sapatos antes de entrar, porque a gente preza muito pela limpeza deste chão. Lourdes ficou boquiaberta. Elias soltou uma risada curta. O investidor, desconcertado pela segurança do rapaz, apertou a mão dele, sem jeito. Ah, claro. Desculpe. Gustavo virou-se para Elias. Vou voltar para o trabalho, patrão. A cerca do pasto 3 precisa de reparo. E saiu, caminhando com a postura de um rei, mesmo vestindo jeans e camisa de algodão. 6 meses depois. A cidade pequena ainda falava, mas o tom tinha mudado. A história da falência tinha virado história de superação. Regina abriu uma pequena loja de bolos e doces, algo que ela sempre amou fazer, mas que o status não permitia. A loja vivia cheia. Ela parecia 10 anos mais jovem. Na fazenda, Gustavo tinha se tornado o braço direito de Elias. Não por favor, mas por competência. Ele trouxe ideias novas de gestão, organizou as finanças, mas nunca deixou de colocar a mão na massa. Num fim de tarde de domingo, Elias organizou um churrasco. Não era um jantar de gala. Era carne na brasa, mesas de madeira no jardim, música de viola. Estavam lá os peões, Regina, Otávio, Natália e alguns vizinhos. Gustavo estava na churrasqueira, servindo as pessoas. Natália aproximou-se com um prato. Quem diria? Brincou ela. O homem que jogava comida nos outros agora serve comida para os outros. Gustavo sorriu, colocando um pedaço de carne no prato dela. A vida tem um jeito engraçado de ensinar, Natália. A comida tem outro gosto quando a gente sabe o trabalho que deu para produzir. Elias pediu a palavra. A música parou. Eu queria dizer uma coisa, começou o fazendeiro. Há muitos anos, eu perdi a fé em algumas pessoas. Achei que o dinheiro estragava tudo que tocava. Mas este ano eu aprendi que o homem pode mudar. Não importa o sobrenome, importa a atitude. Ele olhou para Gustavo. Gustavo, venha cá. Gustavo limpou as mãos num pano e foi até ele. Elias tirou do bolso aquele mesmo envelope antigo. Mas agora, havia um papel novo junto. Você recusou a terra como pagamento. Disse que não era justo. Mas eu sou um homem teimoso. Elias entregou o papel para Gustavo. Eu não estou te dando isso como pagamento de dívida. Estou te dando como sócio. Gustavo leu. Era um contrato de sociedade. Elias estava passando 20% da operação da fazenda para o nome de Gustavo. Elias, eu não posso. Isso vale muito dinheiro. Vale, concordou Elias. Mas vale mais ter alguém de confiança ao meu lado. Alguém que sabe o valor da terra e o valor do respeito. Você recuperou a honra do seu pai, Gustavo. E construiu a sua própria. Regina chorava, abraçada a Otávio. Os peões aplaudiram. Gustavo olhou para o papel, depois para Elias, e por fim para Natália, que sorria com orgulho. Ele não chorou. Ele apenas sentiu uma paz imensa. A paz de quem não precisa mais fingir. Obrigado, Elias. Eu vou honrar cada palmo desse chão. Elias bateu no ombro dele. Eu sei que vai. Agora volta para a churrasqueira, que a carne está esfriando. A festa continuou noite adentro. Não havia lustres de cristal, nem garçons de luvas brancas. Mas havia risadas verdadeiras, abraços sinceros e a sensação de que, finalmente, as coisas estavam no lugar certo. Gustavo olhou para o céu estrelado. Ele não tinha mais os 17 milhões. Não tinha mais a fama de milionário. Mas tinha algo que dinheiro nenhum no mundo comprava. Ele tinha o respeito de quem importava. E, o mais importante, tinha o respeito de si mesmo. A humilhação tinha voltado, sim, mas não para destruir. Ela voltou para ensinar que a maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco,
mas o que ele tem no coração. E aquela foi a noite mais rica da vida de Gustavo. Se você chegou até aqui e se emocionou com a transformação do Gustavo, eu tenho um desafio para você. Quero saber quem são os verdadeiros fãs de histórias com final justo. Escreva nos comentários a palavra respeito. Só quem assistiu até o último segundo vai saber o porquê dessa palavra. Vamos ver quantos comentários de respeito a gente consegue bater hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder a próxima história emocionante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.